Oi, boa noite. Vou começar aqui hoje falando um pouquinho sobre altas habilidades e superdotação. Esse é um tema que vem sido muito falado ultimamente, né? Sobre as altas habilidades e superdotação, e hoje eu vou falar numa visão mais profissional, tá? O que o profissional precisa saber na hora de avaliar altas habilidades e superdotação. Mas você que não é profissional e que está aqui acompanhando essa live, você também pode mandar perguntas que eu vou responder no final, tá? Então, vamos falar hoje primeiro o que é altas habilidades e superdotação, né? Primeiramente, a gente tem que entender que isso não é um diagnóstico. Esse é o primeiro ponto. As pessoas confundem muito, né? E acham que é um diagnóstico, mas não se trata de um diagnóstico porque não é algo que a gente entenda como algo que traz prejuízos para a pessoa, né? Pelo contrário, subentende-se que quem tem altas habilidades tem uma vantagem, né? E isso, por si só, já faz a gente entender que não se trata de um diagnóstico, mas um perfil cognitivo. Boa noite, Ju. Boa noite, Rô. Então, assim, vamos lá. Vamos entender, então, primeiro o que é esse perfil cognitivo que a gente chama de altas habilidades / superdotação. São pessoas que demonstram um desempenho elevado em uma ou mais áreas, em comparação com os seus pares, né? E a gente pode entender que as altas habilidades, elas precisam se sobressair em algumas áreas ou uma delas, né? Primeiramente, a capacidade intelectual, tá? Então, a pessoa com altas habilidades, ela tem uma capacidade intelectual acima da média. Em segundo lugar, a criatividade. Ela precisa ser mais inventiva, precisa conseguir achar soluções para problemas de uma maneira assim mais criativa, fora do comum. É aquele pensar fora da caixa. E, às vezes, em habilidades acadêmicas específicas, aí é que ela vai se sobressair, né? Às vezes ela tem mais facilidade em algumas áreas, como, por exemplo, ciências, matemática. Então, isso pode acontecer. Ou em liderança e habilidades sociais. São aquelas pessoas que têm um perfil que se sobressaem, que chama atenção, que consegue liderar, que consegue se destacar num grupo. E por último, em talento artístico ou psicomotor, que daí a gente vê aquelas habilidades, aquelas pessoas que se destacam nas artes ou nos esportes. Então, assim, essa é a definição que a gente tem hoje de altas habilidades e superdotação, tá? A pessoa vai ter destaque em uma ou mais áreas, né? E às vezes a grande crença é de que a pessoa vai ser boa em tudo, e nem sempre. Às vezes ela não vai ser boa em tudo, ela vai ter áreas que ela chama mais a atenção, áreas que ela se destaca mais. Na hora do diagnóstico, a gente, de fechar um diagnóstico, isso se complica justamente pelo fato de não ser um diagnóstico e não existir critérios. Então, assim, quando a gente fala de altas habilidades, na hora de a gente fazer a avaliação, a gente não tem ainda muito claro o que a gente vai levar em consideração na hora de fechar esse diagnóstico. Então, assim, quando a gente avalia o perfil, a gente vai entrevistar várias pessoas, a gente vai conversar com
com familiares. Quando é caso de escola, a gente vai entrar em contato com a escola, a gente vai tentar entender aquele perfil e entender se existe um destaque naquilo que a gente está investigando, né? Mas não tem os critérios diagnósticos que a gente tem para um autismo, para um TDAH, para uma deficiência intelectual, para várias coisas. Então, como a gente não tem os critérios, a gente tem que se basear na teoria, né? Atualmente, a teoria que é mais aceita é a do Renzulli, que fala das três áreas que a gente tem que levar em consideração, que é a inteligência acima da média, a criatividade e a resolução de problemas. Então, isso que a gente tem que levar em consideração. E essa é a teoria mais aceita. Qual que é a importância, então, da avaliação neuropsicológica se isso não se trata de um diagnóstico? É entender o perfil cognitivo, né? Então, primeiramente, o importante é que a gente entenda o perfil cognitivo daquela pessoa que a gente está avaliando. E tem um comentário aqui, a Priscila, psicóloga, está falando que é complexa a avaliação, a gente tem que refinar o olhar, não existe uma diretriz, estou fazendo especialização e os 3 elos são o norte mesmo, é isso mesmo. É bem complicado. A Juliana está falando que não se trata... Como assim que não se trata de um diagnóstico? Não é um transtorno? Não é. Se você for olhar o DSM-5-TR, que é por onde a gente se baseia, ele não está dentro do DSM. Não é um diagnóstico, não é um transtorno, é um perfil. É um perfil cognitivo e que a gente tem que fazer um entendimento desse perfil. Então, por isso que é tão difícil e por isso que às vezes ainda existe muita insegurança até dos profissionais na hora de fazer essa avaliação, né? Eu já ouvi pessoas falando, mas altas habilidades eu não avalio, né? Mas por que não avaliaria? É um perfil, né? Então você pode avaliar, você pode traçar, entender o perfil do seu paciente e verificar, né, se tem outros transtornos juntos, né, outras comorbidades, ou se a pessoa tem só esse perfil de altas habilidades. Então, voltando, por que a importância da avaliação neuropsicológica? O primeiro ponto é identificar esse perfil, né? E a gente tem que tentar entender esse perfil até para poder ajudar a diferenciar de outros quadros. Como assim diferenciar de outros quadros? O perfil de altas habilidades, superdotação, ele pode vir com outros transtornos, como o TDAH e o TEA, o transtorno do espectro autista. Esses dois, quando acontece junto o diagnóstico de TEA, junto com o perfil de altas habilidades, ou o diagnóstico de TDAH, junto com o perfil de altas habilidades, você vai ter uma dupla excepcionalidade, isso que a gente chama, tá? Então, quando você tem esse perfil, você tem um perfil de dupla excepcionalidade. E o que seria você ter um perfil de dupla excepcionalidade? Você tem 2 condições que fazem você ter, muitas vezes, para algumas coisas, dificuldades e para outras, facilidades. Então, é quase que uma pessoa que tem um perfil de altas habilidades e com o transtorno do espectro autista, por exemplo, ela vai ter dificuldades para algumas coisas e facilidades para outras. Isso vai tornar o caso dela bem especial, bem específico, bem diferente, né? Mas assim, é o perfil, porque cada indivíduo é único, né? Não existe uma regra, né? A pessoa que tem essas 2 condições vai ser assim, assim, assim. Não, a gente tem que olhar
o indivíduo, cada um é de um jeito. Então, vamos continuar aqui. Componentes da avaliação neuropsicológica. O que a gente precisa avaliar, né? Já que existe tanta dúvida do que a gente faz numa avaliação neuropsicológica para chegar no perfil de altas habilidades, a gente tem que ter testes de inteligência na nossa avaliação. A gente tem alguns, né? Tipo o VISC para crianças, o VAS para adultos, o VASI para adultos também. Temos que ter também tarefas para verificar a criatividade. Daí a gente tem algumas tarefas que a gente pode usar, que são tarefas que a gente chama de complementares. E a gente tem que ter tarefas também de resolução de problemas, até para entender como que essa pessoa resolve problemas. Isso pode estar dentro de um teste de inteligência ou não, tá? Então, a gente pode enriquecer bem a nossa avaliação, tá? Levando em consideração que a gente precisa fazer esse perfil e olhar várias coisas que podem estar fazendo o nosso paciente ter facilidades ou dificuldades, né? Então, por isso que é muito importante a escolha dos testes neuropsicológicos e das tarefas, tá? Temos também que ter o cuidado de entender o perfil ao longo do tempo, tá? Porque, assim como o TDAH, o TEA, o perfil de altas habilidades vai estar presente desde sempre, desde criança, né? Então, a gente precisa entender como aquilo aparece na história de vida da pessoa. E por isso que, às vezes, é muito importante a gente avaliar conversando com a escola, conversando com pais, conversando com um monte de gente. A Mila Brandão está falando, os testes ajudam demais para entendermos os pacientes e verificar as deficiências mais acentuadas, além de ajudar no diagnóstico. Sim, os testes são os nossos instrumentos, né, para refinar a nossa avaliação, mas a gente não pode se basear somente nos testes, né? Eu sempre falo que toda avaliação é clínica, né? A gente tem que pegar os nossos achados clínicos e com os testes a gente testar, né? A gente verificar se aquilo confirma o que a gente já observou e o que a gente colheu de dados ou não. Mas os testes são as nossas ferramentas, né? A gente também precisa avaliar funções executivas, memória e habilidades sociais. Por quê? Quando a gente avalia, por exemplo, habilidades sociais, a gente vai estar fazendo o diagnóstico já diferencial ou comórbido, né? Que a gente vai ver se tem mais de uma característica ou se é somente um diagnóstico ou só um perfil mesmo. A Rô tá falando que a Mila tá assistindo a live lá de Alfenas, Minas Gerais. Ah, que legal! Muito, muito bacana. Os testes norteiam, mas não definem, com certeza, né? Isso que a gente tem que ter sempre esse cuidado, esse olhar, né? Os testes são nossos aliados, mas não são a avaliação. A gente não é aplicadores de teste, a gente é avaliadores, né? Então, a avaliação vai muito além dos testes, né? Aplicações e benefícios da avaliação. Por que é tão importante da gente usar essa ferramenta para chegar nesse diagnóstico, né? Nesse perfil. Os resultados da avaliação podem nos ajudar a guiar intervenções educacionais e psicológicas, né? Então, com os resultados, com o perfil da pessoa traçado, a gente consegue
orientar a escola de quais são as melhores ações para serem realizadas na escola, as melhores intervenções, né? Existem algumas sugestões hoje em dia que podem ser utilizadas, né? As pessoas conhecem muito a questão da aceleração, mas a aceleração não é a única coisa que pode acontecer, né? Muitas vezes a criança nem está preparada em termos de maturidade para avançar, né? Então a gente tem que analisar bem o perfil, ver como que está também o nível de maturidade da criança e indicar quais são as melhores intervenções, né? E também em termos de tratamento psicológico também, né? O que pode ser feito em consultório com aquela pessoa, né? O que ela tem de potencialidades, as forças, e o que ela tem de dificuldades, as fraquezas, para traçar um plano bem individualizado para aquela pessoa. E também a gente tem sempre que pensar no plano individualizado para atender as necessidades do nosso paciente, né? Que isso é o mais importante de quando a gente realiza a nossa avaliação neuropsicológica, né? Bom, o que eu tinha para conversar com vocês a respeito da avaliação neuropsicológica do perfil de altas habilidades superdotação era isso, e agora eu quero saber se tem perguntas, se alguém quer saber um pouquinho mais a respeito do trabalho, a respeito do perfil. Estou à disposição para responder perguntas se alguém tiver. A intenção não era fazer uma live muito demorada mesmo, era só para estar conversando um pouquinho com vocês e trazendo essas informações. Enquanto ninguém manda algumas perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto do Close Friends. A Juliana está perguntando: altas habilidades e superdotação é a mesma coisa? É um nome que vem junto, né? Altas habilidades e superdotação, tanto que a gente fala altas habilidades / superdotação. São sinônimos, usado para definir o mesmo perfil cognitivo. Claro que sempre levando em consideração que podem existir as diferenças entre os vários perfis, os vários pacientes, não são todos iguais. Então, falando agora um pouquinho sobre o projeto de Close Friends, eu tenho aqui no Instagram o Close Friends, onde eu trago conteúdo aprofundado sobre neuropsicologia. Para quem que é voltado isso? Para profissionais da psicologia, especialmente pessoas interessadas na neuropsicologia. O que nós temos dentro do Close Friends? Vídeos, tá? Muitos vídeos de conteúdo aprofundado para ajudar no raciocínio clínico. Tem as lives com temas de interesse das pessoas que estão, né? Que eu combino e trago as lives. Esse tema foi pedido por uma pessoa do Close Friends e eu resolvi fazer aberto para todo mundo poder ver, mas geralmente essas lives acontecem somente para o pessoal do Close Friends. As pessoas que fazem também têm direito à supervisão comigo. Para as primeiras pessoas inscritas, a supervisão vai ser individual. Depois que já tiver mais pessoas inscritas, provavelmente eu não consigo continuar dando as supervisões individual, e daí vamos ter supervisões em grupo. E também tem a questão de
Peraí que tem mais dúvida aqui. Faço terapia ocupacional e muito me interessa a neuropsicologia também. Fiz psicologia e parei no último ano. Volto ano que vem e termino. Muito interessante esse projeto. Obrigada. Quando você estiver estudando, você pode me procurar, tá? Como ele é muito específico, eu vou estar falando de avaliação, vou estar falando de testes. Por conta disso é que ele é restrito para profissionais da área, mas estudantes dos últimos anos podem fazer, tá? Só não pode ser aberto para todo mundo, porque justamente por eu estar trazendo conteúdos de teste, essas coisas, daí não tem como. Daí tem as supervisões, tem os vídeos, tem os stories que eu trago mais coisas da minha rotina, trago coisas que eu vejo que vão ser interessantes para as pessoas da área. E tem os e-books também, que todo mês eu trago algum e-book para as pessoas que estão inscritas falando sobre o tema do mês, tá? Para vocês entenderem, nesse mês eu estou falando de habilidades complexas que são importantes da gente levar em consideração e observar nas avaliações. O Close Friends, ele é um valor super acessível, é R$ 97,00 por mês, e nesse valor tá incluso tudo isso, tá? Tá incluso a supervisão, tá incluso os e-books, tá incluso os vídeos de raciocínio clínico, essa proximidade comigo e tudo isso, tá bom? Gente, se não tiver mais dúvidas, a gente vai terminando por aqui, tá? E quando eu tiver novamente mais lives abertas, eu aviso aqui na página novamente. Muito obrigada para todo mundo que participou e até a próxima live.